Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma e agora celebramos o primeiro domingo da Quaresma. E neste primeiro domingo da Quaresma, nos é proposto para a meditação estas leituras que nos falam do pecado do homem. A primeira leitura fala da queda, a maneira como o pecado entrou no mundo, a desobediência, a sedução do mal e depois a desobediência do ser humano que havia recebido de Deus leis, ordens, as quais devia observar, e nisto demonstrar a sua gratidão, nisto demonstrar o seu amor, a sua fidelidade ao Senhor que o havia criado. No Evangelho, nós vamos ver o exemplo inverso, Jesus Cristo nos dando o exemplo de obediência, de acolhimento, de submissão ao Pai, de acolhimento da sua vontade e da realização desta mesma vontade na sua vida, rejeitando as seduções do inimigo. Se de um lado Adão e Eva acolheram, dialogaram com o inimigo e acolheram as suas sugestões, Cristo nos mostra como vencer o inimigo, como rejeitar as suas tentações, como vencer as suas seduções. E a segunda leitura é como que a comparação entre o primeiro Adão, pelo qual entrou o pecado no mundo, e o segundo Adão, que é Cristo, pelo qual entrou a salvação. O primeiro nos perdeu por sua desobediência. O primeiro nos perdeu por sua submissão à vontade do demônio. E o segundo nos salvou por sua obediência, por sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, por sua vitória sobre Satanás, mostrando-nos, ao mesmo tempo, como deve ser o itinerário de nossa caminhada neste mundo. Jesus, vai explicar São Paulo na segunda leitura, é o novo Adão. Aquele através do qual a humanidade inteira foi resgatada, a humanidade que havia se desviado, a humanidade que havia rompido a sua amizade com Deus pelas suas opções erradas, a começar do pecado original, foi ali restaurada em Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo, obedecendo aos desígnios do Pai, obedecendo à vontade de Deus, torna-se um modelo para todo ser humano, um modelo para todos aqueles que desejam realmente serem verdadeiros adoradores do Senhor. Jesus Cristo, ele, deixando-se tentar pelo inimigo, ele mostra-nos a forma como nós devemos rejeitar prontamente o mal que se insinua em nossa vida e em nossa caminhada. Na verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não precisava deixar-se tentar pelo inimigo, porque ele não tem que provar nada a ninguém. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, com a mesma natureza que o Pai, e que, junto com o Pai e o Espírito Santo, são um único e o mesmo Deus. Entretanto, ele, por assim dizer, permite-se passar este incômodo, permite-se passar toda esta provação por causa de nós, por causa daqueles que haviam de ser os seus seguidores, por causa daqueles que haveriam de ser resgatados pelo seu sangue, para que, de fato, tivessem a consciência e a clareza, tivessem o exemplo de como nós devemos rechaçar com determinação todas as propostas que o inimigo nos apresentar, que tem sempre a finalidade de nos fazer romper a amizade com Deus, tal como aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que, acolhendo a orientação do inimigo, que é o pai da mentira, acabaram por romper a amizade com Deus, perder a graça do Senhor e serem expulsos do paraíso. É isto exatamente o que acontece conosco, que aconteceria conosco, que acontecerá conosco, se nós acolhermos a vontade do inimigo e rejeitarmos a vontade de Deus. Vai dizer a palavra de Deus, lá na primeira carta escrita por São João, no capítulo 3, versículo 8, que todo aquele que peca é do diabo, todo aquele que comete o pecado é do demônio. Então, o pecado nos subtrai da autoridade de Deus.
O pecado, sendo um ato de nossa própria vontade, sendo uma escolha pessoal, nos faz então romper a amizade com Deus, porque conhecendo a vontade do Senhor, nós a rejeitamos e preferimos fazer aquilo que nos sugestiona, aquilo que nos sugere o inimigo. E nós, para que nós não caiamos em tal desgraça, não fiquemos em uma situação tão deplorável, separados da graça e da amizade com Deus, Jesus, ele nos mostra, portanto, como vencer esta batalha espiritual. E não apenas mostrando-nos com determinação como rejeitar, mas dando-nos as armas também. Daí a importância da penitência, daí a importância da oração, daí a importância da caridade. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vai ao deserto e ali se penitencia. Não porque ele necessite disto, porque ele é Deus e Senhor, mas porque nós necessitamos disto. Nós precisamos de fato tomar consciência que nós somos feridos pelo pecado original. Nós precisamos nos penitenciar a fim de superar as nossas debilidades, a nossa inclinação ao pecado. Nós precisamos nos penitenciar para reparar os males que nós já cometemos, os pecados que nós já fizemos. Nós precisamos nos penitenciar porque Deus nos chama ao céu. Nós temos essa sublime vocação. Nós precisamos nos penitenciar porque Cristo nos deu exemplo de penitência, a fim de que nós possamos vencer as tentações, vencer os nossos pecados e assim perseverarmos na graça e na comunhão com Deus. Jesus Cristo é o novo Adão. Jesus Cristo é o modelo do ser humano. Ele, embora sendo Deus, como diz depois a carta de São Paulo, ele não prevaleceu de sua igualdade com o Pai, mas ele assumiu a nossa condição, a nossa carne, e foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Foi igual a nós em todas as coisas, menos na negação da vontade de Deus, porque nesta vontade de Deus, na vontade de Deus, reside a nossa própria felicidade. Reside a dignidade do ser humano, a realização plena da pessoa humana. Vai dizer a carta aos Hebreus, no capítulo 10, que quando Cristo veio ao mundo, ele disse, naquele diálogo maravilhoso com o Pai, ele disse: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Não quisestes oblações, sacrifícios, mas eis que venho para fazer a tua vontade. E é isto que nós necessitamos também. Nós precisamos aprender a maravilha, nós precisamos aprender a superioridade da vontade de Deus. Nós precisamos nos convencer de que na realização da vontade de Deus está a nossa felicidade. Por que as pessoas hoje rejeitam a Cristo? Por que as pessoas hoje não buscam a Deus? Por que lhes parece tão pesada a vontade do Senhor? Senão porque pela ação do inimigo, o pai da mentira, a grande parte das pessoas, inclusive de tantas que frequentam igrejas, enfim, elas deixaram-se convencer que a lei de Deus não é possível ser observada, que a lei de Deus não é possível ser vivenciada, que é algo muito pesado, que é algo que como que nos castraria, tiraria a nossa liberdade, não nos permitiria viver, portanto, entre aspas, as coisas boas da vida. O inimigo convenceu a maior parte das pessoas de tal mentira. E, entretanto, isto não corresponde à realidade. É necessário compreender que a lei de Deus é a nossa liberdade, que a lei de Deus, a lei que Deus fez para nós, é visando a nossa felicidade, porque Deus já é Deus, Deus é feliz em si mesmo. O que Ele deseja e a razão pela qual Ele enviou o Seu Filho ao mundo foi para que nós, libertados do pecado, pudéssemos então gozar da felicidade eterna na vida em comunhão com Ele. Isto é o céu. E a lei que Deus nos deu foi justamente para que nós possamos caminhar na comunhão com Ele neste mundo e assim perpetuar esta unidade com Ele na vida eterna e desta forma sermos felizes para sempre. Deus quer a nossa felicidade. O que é necessário, portanto, aos homens de hoje é identificarem na lei de Deus a causa de sua alegria, o fundamento de sua felicidade, a conquista da sua própria paz, a realização da sua humanidade plena. É isto que é necessário. E a pregação, a evangelização deve ter esta finalidade. Mostrar, portanto, como a vontade de Deus realmente nos torna felizes. E ao contrário, nós temos que desmascarar o inimigo, mostrar como as obras de Satanás, como as suas seduções, como as suas propostas nos arrastam para o pecado e nos desfiguram enquanto pessoas humanas. Nos tiram a dignidade, nos escravizam, nos aviltam, nos tornam prisioneiros do mal e candidatos ao inferno.
É preciso. Foi isto que Jesus fez. Desmascarou o inimigo, desmascarou aquela pretensa bondade, entre aspas, aquela pretensa alegria, aquela pretensa felicidade proposta nas coisas que o inimigo, enfim, com as quais o inimigo o tentava. E isto que tantas vezes em nossa vida acontece. E nem sempre nós temos a clareza e a sabedoria para identificar as ciladas do inimigo e para rejeitar prontamente aquelas seduções. Sempre o pecado é apresentado como algo atrativo, como aquela fruta através da qual o inimigo tentou os nossos primeiros pais, algo vistoso aos olhos, algo aparentemente saboroso. Enfim, assim é apresentado o pecado e todas as situações que visam nos separar da graça e da comunhão com Deus. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo. Nós precisamos pedir muito a Deus este discernimento contínuo, esta clareza, a fim de que nós não sejamos iludidos, a fim de que nós não sejamos ludibriados, a fim de que nós não sejamos enganados, mas tenhamos esta prontidão de rejeitar as obras das trevas. Porque Deus quer a nossa felicidade. Para isso nós fomos criados, para o céu. Em nossos dias, infelizmente, nós padecemos a falta do profetismo. Nós padecemos a falta de uma pregação mais clara, que faça o povo de Deus ter consciência e clareza destas coisas. Infelizmente, a grande parte das ovelhas de Deus tem caminhado como ovelhas sem pastor. Ovelhas desorientadas, um povo confuso, um povo desorientado que não sabe mais distinguir o certo do errado, o bem do mal, a direita da sua esquerda. Nós temos caminhado nosso povo tem caminhado em meio às trevas, porque lhes faltam aqueles que lhes tragam a luz da verdade. Mesmo grande parte do nosso povo que frequenta a igreja, enfim, não tem recebido a luz da verdade porque esta não tem sido pregada. Falta profetismo, porque um profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e a comunica do jeito que ela é. Ao contrário do que tem acontecido hoje, quando o evangelho tem sido sistematicamente mutilado, adulterado, falsificado e apresentado de uma maneira equivocada aos fiéis. De forma que estes tantas vezes permanecem em seus erros, permanecem no mal, permanecem em suas ideias equivocadas e nas suas atitudes erradas por conta da pregação permissiva que hoje é feita dentro de nossas igrejas. É necessário mostrar as armadilhas do inimigo. Em tantos lugares hoje, mesmo se nega a existência do mal, se nega a existência do demônio. Quantos padres e mesmo pastores, bispos, dizem que o inferno não existe, que o demônio não existe, que isto é alegoria para poder, enfim, ilustrar o que é o mal? Enfim, Jesus foi tentado por quem, afinal? Não foi por Satanás? Quantas vezes o próprio Senhor nos falou sobre a existência do inferno? Pelo menos 18 vezes no Novo Testamento, no Evangelho. É quem mais fala a respeito desta realidade, porque Ele, sendo Deus, nos ama e quer que nós, enfim, sejamos realmente libertos do pecado e não caiamos neste lugar de condenação. Cristo quer a nossa salvação. E como nós temos esta inclinação ao mal, Ele nos adverte continuamente daquilo que pode nos conduzir à condenação eterna. Jesus nos ensina a rejeitar as obras do mal, nos ensina a rejeitar as obras de Satanás, tal como nós prometemos no nosso batismo, quando nós fomos consagrados a Deus e pela boca dos nossos pais e padrinhos assumimos o compromisso de rejeitar as obras de Satanás, as pompas de Satanás e tudo aquilo que nos separa da amizade e da comunhão com Deus nosso Senhor. Meus amados irmãos, neste primeiro domingo da Quaresma, o Senhor nos chama, portanto, a entrarmos no deserto, a meditar a palavra de Deus, a fazermos penitência, a entrarmos numa via de conversão, a superação dos vícios e dos pecados. Nos chama a meditar nas propostas que nós temos recebido por parte do inimigo. Nos ensina como rejeitar o mal e como perseverar no bem, fazendo valer sempre a vontade de Deus, nosso Senhor. Peçamos à Santíssima Virgem, nossa Mãe das Dores, que interceda por nós, que dentro da escola do seu Imaculado Coração nós possamos de fato ter maior clareza daquilo que é a vontade do Senhor e, ensinados por ela, aprendamos também a colocar em prática tudo quanto Jesus mandou e assim perseverar na sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.